parte do nosso Evangelho no Lar, estudo do livro Meditando a Vida, do Lama Padmasambhava. Vamos concluir hoje o estudo do tema Propósito da Educação no Budismo. Toda a educação no budismo está baseada em recuperar a liberdade. O objetivo não é adaptar a pessoa à experiência convencional de um mundo circundante, pré-existente e independente. Então aqui, pessoal, a gente já percebe uma diferença radical entre a educação convencional e a educação proposta pelo budismo, né? Ou seja, o budismo ele não tem a intenção de nos adaptar a esse meio social no qual nós convivemos. Por quê? Porque o budismo sabe que existe uma patologia da normalidade, né? Ou seja, que boa parte, se não a grande parte, dos comportamentos hoje socialmente aceitos não são saudáveis, não são naturais, não conduzem a um aprimoramento das nossas habilidades mentais e emocionais, de modo a que elas sirvam de base para a construção de um alicerce sólido para a nossa caminhada espiritual, né? Porque como já foi dito, né, aqui hoje na introdução e semana passada também, durante a nossa análise, essa educação do mundo de hoje, ela não tem uma preocupação que transcenda o mundo material. Ela só se preocupa em nos preparar para o chamado mercado de trabalho, né? Ela só procura nos preparar para reproduzir, né, um modo de vida que vem se mostrando incompatível com a nossa saúde física e mental, porque as pessoas têm adoecido muito, né, tanto física quanto mentalmente, e também incompatível com a sustentabilidade do meio ambiente, né, que está cada vez mais devastado, né? Então, obviamente, o budismo tem consciência disso, tem consciência de que nós precisamos ir além dessa educação que só agride a nossa saúde e a saúde do planeta, né? E é por isso que aqui na continuidade, o Lama vai dizer: nossa experiência convencional é que se desaparecemos, o mundo continua. Convencionalmente, vemos um mundo que nos acolhe, mas que é separado de nós. Essa é a experiência condicionada e limitante de Sansara. No sentido budista, quando olhamos esta situação, não seguimos esta perspectiva. Os Budas olham essa situação de outra maneira. Eles foram além dos diversos processos ilusórios da mente. Então aqui a gente tem que parar para fazer uma reflexão mais detalhada e mais cuidadosa do que está sendo dito. Por quê? Quando o budismo se refere aos processos ilusórios da mente, ele está se referindo ao fato de que no nosso modo de operação mental comum, no nosso modo de operação mental ordinário, a gente acredita que exista um mundo externo absolutamente desvinculado do nosso mundo interno, do nosso mundo interior, o que não é verdade, né? Basta a gente observar o exemplo que demos aqui, inclusive de outras vezes, de duas pessoas. Vamos dar um exemplo aqui de duas pessoas, né? Uma que tenha um pensamento extremamente negativista, né? Um pensamento tendente à depressão, e outra que seja uma pessoa entusiasmada, animada, né? Com um pensamento sempre propenso a ver o lado bom, né? Vamos dizer assim, das coisas, né? Essas mesmas pessoas, essas duas pessoas contemplando o mesmo fenômeno, elas vão ter visões completamente diferentes, né?
mostrando que o fenômeno ele não é o mesmo para as duas mentes. Cada mente olha o fenômeno a partir do seu conteúdo interno. Então, por exemplo, digamos que essas duas pessoas, né, essa com uma tendência mais depressiva e outra com uma tendência mais entusiasta, viajem para uma praia paradisíaca, né? Cancún, vamos dizer assim, no México, né? Muito sol, céu claro, sem nuvens, né? A água do mar límpida, uma areia acolhedora, né? Gostosa para se deitar, para se tomar sol. Aí a pessoa com a tendência mais entusiasta vai olhar todo esse ambiente e virar para o outro e dizer assim: poxa, olha só que maravilha, estamos num verdadeiro paraíso na Terra, né? Céu lindo, sol claro, areia branquinha como neve, uma delícia, uma maravilha. E o outro ser, com uma tendência mais depressiva, vai dizer assim: não, olha só, tá cheio de gente aqui, esse hotel, eu não gostei muito do hotel, achei que eles demoraram a pegar a nossa bagagem, além do que a gente está num país estrangeiro, as pessoas não falam a nossa língua, é uma dificuldade de comunicação. Vocês percebem, pessoal? Não é o mesmo fenômeno. Por quê? Porque os fenômenos, eles não têm um componente nem puramente externo, nem puramente interno. Eles surgem de uma coemergência entre o fato externo e o conteúdo interno da mente que está apreciando o fato. E é justamente a ignorância dessa coemergência que leva a nossa educação tradicional, que leva a nossa educação convencional a ser extremamente superficial e às vezes a se tornar até um obstáculo ao avanço no caminho espiritual. Porque vejam bem, esta educação convencional cognitiva, ela gerou esse espírito de cientificismo exacerbado, né? Então, por exemplo, quando a gente fala dos fenômenos mediúnicos, muito estudados e utilizados na doutrina espírita, os homens de ciência dizem: não, isso aí não foi cientificamente comprovado. Ora, tudo bem, não foi cientificamente comprovado, mas foi experiencialmente comprovado por homens de ciência, inclusive. Há muitos homens de ciência, né, físicos, né, pesquisadores, cientistas. O próprio Kardec, né, era um cientista e era um pesquisador que comprovaram a existência dos fenômenos mediúnicos, mas há uma arrogância científica hoje de que tudo aquilo que não se enquadre estritamente em seus métodos de comprovação é como se não existisse. Então isso gera uma cegueira, né? Uma cegueira, eu citei aqui um exemplo em relação à mediunidade, consequentemente em relação à comprovação da imortalidade da alma e consequentemente obstrui a consolidação de uma fé raciocinada no coração humano. Percebe? Então, é isso que o Lama está dizendo aqui quando ele diz que a perspectiva budista ela olha para o processo educacional como um processo que precisa desmontar essa ilusão artificialmente construída, né, que leva a toda essa arrogância, né, que não considera o aspecto de que o observador e o fenômeno observado são uma unidade, né? Eles interagem de maneira tão profunda que não dá para você dizer que o fenômeno exista sem o observador, nem que o observador exista sem o fenômeno observado. É como esse exemplo que eu dei para vocês agora, né? Das duas pessoas com caracteres opostos chegando numa praia paradisíaca, né? A pessoa depressiva observou um fenômeno, né? Que para ela era negativo, até extremamente negativo, enquanto a pessoa mais entusiasta, estando no mesmo lugar e supostamente olhando para as mesmas pessoas e para os mesmos objetos, viu algo paradisíaco, se sentiu num paraíso, né? O que mostra que o fenômeno ele coemerge, né, da interação entre observador
e objeto observado. Esse é o ponto fundamental. É isso que está sendo dito aqui quando o Lama diz que a educação budista ela foca nesse ponto de desfazer essa ilusão de que exista um mundo externo independente do observador, né? E aí o Lama vai seguir detalhando um pouco mais como é que essa educação funciona, dizendo: quando superamos os 3 automatismos, o cognitivo, o emocional e o kármico, que também pode ser chamado de sutil, o mundo se transforma completamente. A forma de reconhecer a nossa situação transforma-se. Uma vez que isso se altera, surge o ideal de liberação daquilo que nos produz uma experiência limitada. Em vez de tentar nos adaptar a este mundo, tentamos nos liberar dos automatismos que produzem as experiências limitadas. Essa é a perspectiva mais profunda da educação do budismo. De fato, esse é também o sentido de liberação. Olha que bonito, né, pessoal? Que bonito, que profundo, né? Nós podemos, inclusive, para ilustrar esse parágrafo, trazer o exemplo do próprio Jesus, né? Jesus foi um ser que se recusou a se escravizar aos automatismos de sua época. Ele não aceitou nenhum dos níveis de automatismo propostos por aqueles que se diziam os grandes educadores da sociedade da época, né? Que no caso da Judéia eram os fariseus, os saduceus, né? Naquela época eram os responsáveis tanto pelo encaminhamento religioso quanto pela própria educação, né? Das pessoas, né? E Jesus não aceitou, né? Ele respeitou tudo aquilo de positivo que eles pudessem oferecer, né, que esse sistema educacional pudesse oferecer, mas ele percebeu que era uma experiência extremamente limitada e que, além de tudo, levava os seres a criarem ilusões e grandes distorções sobre o significado, inclusive, do Antigo Testamento, que era a base da educação na época, né? Então Jesus olhou para os fariseus e percebeu neles seres que, ao invés de desenvolverem humildade a partir do estudo religioso do Antigo Testamento, eles desenvolveram um orgulho que os levava a se julgar superiores a todo o resto daquela massa do povo que habitava a Judéia e que os fazia praticar ações não virtuosas de desprezo, de menosprezo, de discriminação, né? Um sentimento de superioridade que não combina com líderes religiosos. Então tudo isso ficou muito claro para Jesus. E ele, como um ser iluminado que era, tinha um ideal de liberação, de libertação de toda a humanidade desses automatismos, desses limites, né? Que são impostos por um modo de ver o mundo muito estreito, né? Muito limitado. Então Jesus dá um exemplo disso que o Lama está dizendo aqui, né? Ele não tentou se adaptar àquele mundo em que ele vivia, ele tentou libertar os seres com os quais ele entrou em contato das experiências limitadas às quais eles estavam apegados, mostrando a eles que eles tinham uma mente muito mais vasta do que aquilo que estavam manifestando naquele momento, que eles podiam ir muito além daquilo que estavam manifestando naquele momento. E é isso que o Lama, inclusive, diz que dentro do budismo é chamado de liberação. E Jesus usa a palavra libertação também, porque ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? É essa verdade de que nós temos uma mente que vai muito, mas muito, muito além dessas visões kármicas, limitadas, estreitas, que ao invés de libertarem o ser humano, né, de libertarem esse espírito criativo que é a essência que habita em nós, aprisionam a nossa mente, fazendo com que nós cultivemos uma visão distorcida de nós mesmos, né? Uma visão de pequenez
que não combina com o nosso espírito eterno e herdeiro dos poderes divinos, né? E que, portanto, se torna um obstáculo ao desenvolvimento das infinitas potencialidades que nós trazemos em nosso interior como sementes que precisam ser cultivadas para que venham a se tornar em efetiva realização espiritual e, consequentemente, em uma felicidade genuína para aqueles que a alcançarem, né? E aí o Lama conclui o capítulo dizendo isso, né? Ou seja, esse sentido de liberação não pode ser percebido pela maioria das pessoas. Portanto, existem ensinamentos extensos nos quais focamos os elementos de condicionamento etapa por etapa e utilizamos as ferramentas para liberá-los. Aqui, mais uma vez, nós podemos voltar a Jesus e ao seu Evangelho, né? Porque quando o Lama diz que esse sentido de liberação não pode ser percebido pela maioria das pessoas e que elas precisam de ensinamentos extensos para poderem perceber esse sentido de liberação, esse potencial de liberação que habita nelas, que elas podem se libertar, né, de suas obscuridades mentais, né, de seus maus hábitos kármicos, é justamente pela maioria das pessoas não serem capazes de perceber isso, que Jesus trouxe tantos ensinamentos, né, ponto a ponto, etapa por etapa, né? Nós vamos percorrendo o Evangelho e o que nós vemos ali? Ensinamento num determinado momento, ensinamentos de perdão, no outro momento, ensinamentos de sabedoria, num outro momento, ensinamentos de tolerância, num outro momento, ensinamentos sobre a lei universal que rege, né, a vida. E assim nós vamos vendo uma variedade enorme de ensinamentos que Jesus nos legou. Por quê? Porque ele, como mestre iluminado que era, reconheceu essa dificuldade da maioria das pessoas de perceberem o sentido de libertação que está disponível para nós na vida, e aí foi, como todo bom professor, criando, né, um currículo, um roteiro de aprendizado para que nós pudéssemos segui-lo com o máximo de dedicação e lucidez de que fôssemos capazes, né? Então, o que a gente retira de grande lição desse tópico aqui do livro do Lama, propósito da educação no budismo, é que o propósito da educação espiritualista, aqui nós podemos até ampliar, não apenas budista, mas espiritualista, é que nós penetremos com mais profundidade nos níveis mais sutis da nossa personalidade espiritual, para que possamos acessar todos os nossos condicionamentos, em todos os níveis, cognitivo, emocional e kármico, né? E não apenas acessá-los, mas que possamos, sobretudo, após acessá-los, trabalhá-los, superá-los, purificá-los e, por fim, dissolvê-los, para que venhamos ter aquele coração puro de que Jesus nos fala no Evangelho. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ou seja, bem-aventurados aqueles que conseguirem purificar o seu mundo interior de todos esses condicionamentos cognitivos, emocionais e kármicos, porque verão o caminho da felicidade genuína aberto à sua frente, escancarado à sua frente, para que possam avançar sem medo e com determinação até a iluminação plena e insuperável.